Oi, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Daniela e no vídeo de hoje eu vou falar algumas dicas para melhorar seus desenhos e seu traço. São dicas que me ajudaram bastante e algumas me ajudam até hoje. Serão 5 dicas. Algumas são práticas e com exercício. Primeira dica: faça exercícios de linha. Esse tipo de exercício vai te ajudar a resolver o problema com linhas duras e peludas, e também a treinar a usar o braço todo na hora de desenhar. Muito iniciante, quando vai desenhar, às vezes até um intermediário, normalmente usa só a pontinha aqui, só que isso, como você pode ver, meio que limita a sua movimentação. Aí, para fazer certos movimentos, você tem que mexer o braço todo até lá atrás, aqui no cotovelo ou até no ombro, dependendo. Existem vários tipos de exercícios que servem para coisas diferentes, como melhorar o controle da pressão da mão, a confiança no traço e a precisão e a estabilidade também. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem 4. Esse primeiro exercício ele é bem simples, ele vai te ajudar a melhorar a confiança e a precisão do traço. Eu vou usar uma caneta, mas você pode usar um lápis. Você vai marcar vários pontos aleatórios no papel e depois ligar esses pontos com uma linha à mão livre, sem usar régua. Para facilitar, você pode vir fazendo esse movimento vai e volta para treinar a mão antes de fazer traçar de verdade. Meio que ajuda a ensaiar o caminho do lápis. Alguns não vão ficar certinho no ponto. Aí você vai treinando. Com o tempo e com a prática, você vai conseguir acertar mais fácil. Quanto mais comprido, mais difícil é de ligar um no outro. Esse aqui ficou bem tortinho. Esse próximo exercício é de caligrafia, só que eu gosto muito dele. Ele serve para treinar e controlar a pressão da mão. Para fazer ele, você vai precisar de uma caneta blush. Com uma régua, você pode vir marcando algumas linhas. Eu deixei aqui, no meu caso, 3 centímetros de distância entre cada uma. Você pode fazer um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Só que eu não recomendo muito você fazer nem muito grande, nem muito pequeno. Muito pequeno você não vai fazer quase nenhum movimento. E muito grande vai ficar difícil. E a ideia é subir fino e descer grosso sem tirar a caneta do papel, tentando deixar todos os morrinhos o mais parecido possível. Para fazer esse tipo de exercício, tem que usar o braço todo. O terceiro exercício é de fazer tracinhos. O objetivo desse exercício é tentar deixar os tracinhos o mais reto possível e praticamente do mesmo tamanho. Você pode fazer tanto de cima quanto deitado. Aqui nos meus eu tô usando caneta, mas se você quiser, você pode usar lápis. Não faz diferença. Inclusive, se você quiser também fazer os tracinhos assim, ó, cruzado. Aí se você for fazer eles assim, tenta deixar o espaço entre cada um aqui do mesmo tanto. Fazendo tipo meio que uma trama. É muito importante, na hora que você for fazer esses tracinhos, não faz eles muito pequenininhos. Tipo assim, ó. Tenta fazer eles um pouco maior, que nem os meus aqui. O quarto e o último exercício é para treinar forma simples direto na caneta. A gente vai fazer quadrado, triângulo, círculo, tudo sem esboço nem régua.
Ele serve para você ir ganhando confiança em desenhar direto na caneta. E também para melhorar o controle da mão. Se você estiver fazendo esse exercício, você pode ir fazendo, inventando coisas, misturando, tipo fazendo um quadrado, enchendo ele de risquinhos. Sim, ele é um ótimo exercício para aquecimento. Desses aqui eu acho que para aquecimento, antes de você desenhar, deve ser o melhor, porque você vai treinar várias formas. Inclusive, na hora que você for fazer esses linhas, tenta deixar a mesa mais vazia. Teve uma hora aqui que eu fui fazer esse daqui, eu bati ali fiquei batendo aqui na mesa inclinada. Uma outra coisa muito importante de lembrar quando for fazer exercícios é não exagerar e ir fazendo pausas e mexendo a mão para não ficar com dor no pulso. Quanto à quantidade de exercícios de linhas, vai ter que ser bastante. Mas calma, não é para fazer 5 folhas de uma vez. Até como eu acabei de falar, dá dor no pulso. Use eles como aquecimentos. Uma folha, frente e verso já é o suficiente. Conforme você for sentindo que o seu traço está melhorando, pode ir diminuindo a quantidade e a frequência. Vai demorar um pouquinho para notar a diferença, mas se você praticar com constância, em menos de um mês já vai dar para notar o resultado. Segunda dica, faça desenhos direto na caneta. Não precisa ser nada complexo, pode ser coisas simples. Fora que você pode desenhar tanto de cabeça quanto com referências. Se você tiver muita dificuldade de desenhar direto com a caneta, comece desenhando com canetas esferográficas, porque elas oferecem mais controle e variação no traço do que canetas de fluxo contínuo, como as Fine Line ou as Semigel. Desenhar direto na caneta vai ajudar a melhorar sua confiança e tirar aquela pressão de que precisa ficar lindo. E fora que é mais rápido de fazer, perfeito para quem vive dizendo que não tem tempo para desenhar. Uma coisa que você pode fazer quando for desenhar direto na caneta é simplificar o seu traço e não se preocupar tanto com os detalhes e incorporar o erro ao desenho. Uma coisa que você pode fazer se você ficar muito incomodado com algum erro é cobrir por cima com uma caneta branca ou até mesmo colar algum papelzinho por cima onde ficou o erro e refazer. Para deixar seu desenho na caneta mais bonito, você pode trabalhar bastante rachuras e texturas com a caneta, de fazendo várias linhas, rabisco. Vai inventando coisa, vai colocando o jeito que você achar que fica bonitinho. Ou olhando a referência como os outros artistas fizeram e ficou legal. Inclusive, esses dias eu vi um artista que fez um desenho direto na caneta e usou esferográfica e usou várias cores para meio que colorir o desenho. Eu achei que ficou muito bonito. Inclusive, eu tentei fazer um desenho assim. Não ficou no mesmo nível, porque eu fiz algo mais simples. Uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer direto na caneta é testar design de personagem. Como eu disse, por ser mais rápido, é mais fácil você testar vários designs, aparências, roupa de personagem direto na caneta do que se você fosse fazer no lápis. E outra, é só completar uma base, depois eu refaço mais bonitinho. Terceira dica, trabalhe o peso das linhas. Mesmo nos esboços, isso vai deixar o seu desenho com muito mais vida e profundidade. Não precisa exagerar e nem criar uma variação enorme no traço. Apenas reforce algumas áreas, por exemplo, nas áreas de sombra, nas linhas externas. Já as linhas de detalhes, como as dobras de tecido, texturas, tente deixar as linhas mais finas. Fora que diferentes pesos de linhas ajudam a criar profundidade no desenho. Linhas mais longe do espectador costumam ser mais finas, enquanto as mais perto são mais grossas. Essa parte de reforçar as linhas você pode deixar para fazer ela na hora que estiver com toda a estrutura do desenho pronta e a maioria dos detalhes já feito. É só vir com o lápis reforçando algumas linhas, deixando algumas mais suaves. Inclusive, tente fazer seus esboços com a linha mais suave, com a mão bem mais leve.
Até pra ficar mais fácil de apagar e também não ficar aquele... Sabe aquele desenho sujo? Pesado? Ah, mas eu faço realismo e realismo não tem linha. Bom, nesse caso você guarda essa dica pra quando for testar outro estilo ou fazer um desenho mais simples. Fora que é uma dica e não uma regra. Aliás, se você está gostando do vídeo, deixe seu like. Se esse vídeo bater 100 curtidas, eu faço mais um com 5 dicas. É o jeito de eu saber que vocês gostaram. Inclusive, se tiver passado muito tempo da data de publicação que eu postei o vídeo, quando bater as 100 curtidas, é só escrever nos comentários. Traz as outras 5 dicas pra eu lembrar. Ah, se você estiver gostando dos meus vídeos, considere se inscrever no meu canal. Eu queria muito conseguir chegar nos 200 inscritos até o final do ano. Eu tô muito feliz que, recentemente, o canal conseguiu 100 inscritos. Nem acredito! Obrigada a todos que se inscreveram. Quarta dica, faça desenhos gestuais. Essa é para resolver o problema dos desenhos travados, mas ela exige que você já tenha uma base no desenho, então ela não é para quem ainda é iniciante. Uma explicação rápida para quem não sabe o que é gesto é o movimento do desenho, essa linha que guia o movimento do corpo do desenho. Esse tipo de desenho é bem rápido de fazer, inclusive alguns artistas fazem em menos de 1 minuto. Eu não gosto de desenhar com tão pouco tempo assim. Confesso que me assusta um pouco. Eu prefiro trabalhar entre 5 e 10 minutos. Um dia ainda terei coragem de tentar fazer os de 3. Mas o importante é fazer. Inclusive, quando eu fico muito tempo sem praticar gesto, as minhas poses começam a ficar meio dura e estranha. Para fazer ele, a gente vai precisar de algumas fotos de referência. Eu uso as fotos do Pinterest como referência, mas tem sites voltados só para isso. Inclusive tem um que tem até um cronômetro, mas eu não sei o nome de nenhum para passar aqui para vocês. Mas assim, para fazer desenho gestual, você pode usar até outra pessoa que mora com você. É só pedir para ela fazer alguma pose aleatória, de yoga, fazendo coisas do dia a dia. O importante é ter alguma referência e fazer os desenhos rápido e sem se preocupar com os detalhes. Inclusive essa parte de não se preocupar com os detalhes eu acho bem difícil. Quando eu tô fazendo, eu normalmente costumo colocar mais detalhes que eu devia ter. Aí eu acabo perdendo um tempão nos detalhes e esqueço de fazer o mais importante. Eu até tento não preocupar, mas é mais forte do que eu. Eu, particularmente, gosto muito de desenhar bailarinas para estudar gesto, já que elas têm bastante movimento em suas poses. Mas eu também faço poses mais simples e comum, pose de combate, pose de dança. Aliás, dá para estudar gesto até com animais. Eu nunca tentei, mas pretendo algum dia. Quando você for fazer desenho gestual, adote um traço mais solto. Não tem problema se ficar rabiscado. E faça vários desenhos, variando pessoas, velho, criança, homem, mulher, magro, gordo, atlético, e alternando entre poses fáceis e difíceis. Bom, quanto à quantidade que você vai ter que fazer, bom, é algo que você sempre vai ter que ali fazendo algum. Usa como medida a dificuldade que você está tendo para fazer as poses. Se você está tendo muita dificuldade, pode colocar como uma prática semanal, tipo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Tipo, uns 5 ou 10 por dia. Agora, se você não estiver tendo tanta dificuldade, pode ser pelo menos só 1 vez por mês. Tipo, faz uns 5. Não tem como eu te falar uma quantidade certinha. Fora que vai depender muito do seu ânimo no dia também. Quinta dica, faça desenhos com diferentes tamanhos. Se você só desenha pequeno, tente aumentar ou fazer um desenho grande. E se você só faz grande, tente fazer um desenho bem pequenininho. Isso vai fazer você notar detalhes que antes você não se importava, ou te forçar a deixar detalhes de fora, por não caber no desenho. Eu sei como é se acostumar a sempre desenhar do mesmo tamanho. Na hora de fazer algo diferente, não sai muito bem. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade para fazer desenhos grandes, já que é algo que exige muitos detalhes, fora que demora muito para pintar, me dá uma preguiça pintar desenho grande, fora que gasta muito material, mas eu sei que é importante praticar de vez em quando, mesmo que seja só no grafite. Inclusive, eu tive muita dificuldade para fazer esse desenho do vídeo. Ah, sei lá, parecia tudo o que eu fazia nele não tava ficando legal, não tava me agradando. Eu acabei deixando ele só no grafite, como eu disse, eu não gosto de pintar desenho grande.
Eu também acabei fazendo meio que um estilo diferente pra pintura, já que eu enchi ele de rastros em até sentidos que não fazem tanto sentido se fosse algo mais realista. Mas eu acho que ficou legal esse efeito que deu. Inclusive, é a primeira vez que eu uso esse papel pra fazer um desenho só no grafite. Achei ele muito bom. Esse papel que eu coloquei nesse sketchbook é o Nostalgia da Honey Millie. Eu vou deixar o nome certinho na tela. O grafite fica muito bem fixo nele e dá um efeito bonito, porque fica algo mais lisinho. Bom, essas foram as dicas de hoje. Eu tentei pegar algumas que não são tão repetidas e que ajudam principalmente na parte do traço, que é a base de todo desenho, ou pelo menos de quase todo. Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que ele tenha sido útil para vocês. Comente o que você achou das dicas de hoje ou do vídeo. Eu gosto de receber o feedback de vocês nos comentários, para saber o que melhorar nos vídeos e trazer para vocês. É claro, desde que seu comentário seja educado. Bem, então até um próximo vídeo. Que você tenha uma ótima semana. Tchau!